O túmulo de Jesus. Sermão número 18. Um sermão pregado na manhã de domingo, 8 de abril de 1855, pelo révero C. H. Spurgeon, no Exeter Hall, Strand. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Mateus 28, 6. Toda circunstância ligada à vida de Cristo é profundamente interessante para a mente cristã. Onde quer que contemplemos nosso Salvador, ele é bem digno de nossa atenção. Sua cruz, sua manjedoura e sua coroa são grandes com glórias ainda desconhecidas. Toda a sua cansativa peregrinação, desde a manjedoura de Belém até a cruz do Calvário, aos meus olhos, está pavimentada com glória. Cada local onde ele pisou é consagrado para nossas almas de uma vez, simplesmente porque ali o pé do Salvador da terra e nosso próprio Redentor uma vez foi colocado. Quando ele chega ao Calvário, o interesse se intensifica, então nossos melhores pensamentos se concentram nele nas agonias da crucificação. Nem nosso profundo afeto nos permite deixá-lo, mesmo quando, a luta terminada, ele entrega o espírito. Seu corpo, quando é retirado da árvore, ainda é adorável aos nossos olhos. Nós nos demoramos carinhosamente ao redor do barro imóvel. Pela fé, discernimos José de Arimateia e o tímido Nicodemos, auxiliados por aquelas santas mulheres, retirando os pregos e descendo o corpo mutilado. Nós os vemos envolvendo-o em linho branco limpo, cingindo-o apressadamente com cintos de especiarias, depois colocando-o em seu túmulo e partindo para o descanso do sábado. Nesta ocasião, iremos onde Maria foi na manhã do primeiro dia da semana, quando, acordando de seu leito antes do amanhecer, ela se levantou para estar cedo no sepulcro de Jesus. Nós tentaremos, se for possível, com a ajuda do Espírito de Deus, ir como ela fez, não em corpo, mas em alma. Nós nos posicionaremos naquele túmulo. Nós o examinaremos e confiamos que ouviremos alguma voz que fala a verdade, vinda de seu seio oco, que nos confortará e instruirá, de modo que possamos dizer do túmulo de Jesus, quando formos embora: não era outro senão o portão do céu, um lugar sagrado, profundamente solene e santificado pelo corpo morto de nosso precioso Salvador. Primeiro, um convite dado. Começarei minhas observações esta manhã convidando todos os cristãos a virem comigo ao túmulo de Jesus. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Nós nos esforçaremos para tornar o lugar atraente. Nós, gentilmente, pegaremos sua mão para guiá-lo até lá. E que isso agrade ao nosso Mestre fazer nossos corações queimarem dentro de nós enquanto conversamos pelo caminho. Afastem-se, vocês profanos. Vocês almas cuja vida é riso, loucura e alegria. Afastem-se, vocês mentes sórdidas e carnais que não têm gosto pelo espiritual, nenhum deleite no celestial. Não pedimos sua companhia. Nós falamos aos amados de Deus, aos herdeiros do céu, aos santificados, aos redimidos, aos puros de coração, e dizemos a eles: vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Certamente vocês não precisam de argumento para mover seus pés na direção do Santo Sepulcro, mas ainda assim usaremos o máximo poder para atrair seu espírito para lá. Venham então, pois é o santuário da grandeza, é o lugar de descanso do homem, o restaurador de nossa raça, o conquistador da morte e do inferno. Os homens viajam centenas de milhas para contemplar o lugar onde um poeta primeiro respirou o ar da terra. Eles viajarão para os antigos túmulos de heróis poderosos ou os sepulcros de homens renomados pela fama. Mas onde o cristão irá para encontrar o túmulo de alguém tão famoso quanto Jesus? Perguntem-me pelo maior homem que já viveu. Eu lhes digo que o homem Cristo Jesus foi ungido com o óleo da alegria acima de seus companheiros. Se vocês buscam uma câmara honrada como lugar de descanso do gênio, entrem aqui. Se vocês quiserem adorar no túmulo da santidade, venham aqui. Se vocês quiserem ver o local sagrado
onde os ossos mais escolhidos que já foram formados jaziam por um tempo, venham comigo, cristão, para aquele jardim tranquilo perto das muralhas de Jerusalém. Venham comigo, além disso, porque é o túmulo de seu melhor amigo. Os judeus disseram de Maria: ela vai ao seu túmulo para chorar ali. Vocês perderam seus amigos. Alguns de vocês plantaram flores sobre seus túmulos. Vão e se sentam ao entardecer sobre a relva verde, orvalhando a grama com suas lágrimas, pois ali jaz sua mãe, e ali seu pai ou sua esposa. Em pensativa tristeza, venham comigo a este jardim escuro do sepultamento de nosso Salvador. Venham ao túmulo de seu melhor amigo, seu irmão, sim, alguém que se apega mais do que um irmão. Venham ao túmulo de seu parente mais querido, ó cristão, pois Jesus é seu marido. Teu Criador é teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O afeto não os atrai? Os doces lábios do amor não os cortejam? O lugar não é santificado onde alguém tão bem amado dormiu, embora apenas por um momento? Certamente vocês não precisam de eloquência. Se fosse necessário, eu não tenho nenhuma. Eu tenho apenas o poder, em acentos simples, mas sinceros, de repetir as palavras: vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Nesta manhã de Páscoa, façam uma visita ao seu túmulo, pois é o túmulo de seu melhor amigo. Sim, mas eu os incentivarei ainda mais a esta peregrinação piedosa. Venham, pois os anjos os convidam. Os anjos disseram: vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. A versão siríaca lê: vinde, vede o lugar onde nosso Senhor jazia. Sim, os anjos se colocaram com aquelas pobres mulheres e usaram um pronome comum, nosso. Jesus é o Senhor dos anjos, assim como dos homens. Vocês, mulheres frágeis, vocês o chamaram de Senhor, lavaram seus pés, providenciaram para suas necessidades, penduraram-se em seus lábios para captar suas sentenças melífluas, sentaram-se extasiadas sob sua poderosa eloquência. Vocês o chamam de Mestre e Senhor, e fazem bem. Mas, disse o serafim, ele é meu Senhor também. Inclinando a cabeça, ele docemente disse: vinde, vede o lugar onde nosso Senhor jazia. Não temam então, cristão, entrar naquele túmulo. Não temam entrar ali quando o anjo aponta com o dedo e diz: vinde, iremos juntos, anjos e homens, e veremos a Câmara Real. Vocês sabem que os anjos entraram em seu túmulo, pois se sentaram um à sua cabeça e o outro aos seus pés, em santa meditação. Eu me imagino aqueles querubins brilhantes sentados ali conversando um com o outro. Um deles disse: foi ali que seus pés jaziam. E o outro respondeu: e ali suas mãos, e ali sua cabeça. E em linguagem celestial, eles conversaram sobre as coisas profundas de Deus. Então, eles se inclinaram e beijaram o piso rochoso, tornado sagrado para os próprios anjos, não porque ali eles foram redimidos, mas porque ali seu mestre e seu monarca, cujos altos mandamentos eles estavam obedecendo, por um tempo se tornou o escravo da morte e o cativo da destruição. Venham, cristão, então, pois os anjos são os porteiros para destrancar a porta. Venham, pois, um querubim é seu mensageiro para conduzi-lo ao lugar da morte, da própria morte. Não se assustem com a entrada, que a escuridão não os assuste. A abóbada não está úmida com os vapores da morte, nem o ar contém nada de contágio. Venham, pois, é um lugar puro e saudável. Não temam entrar naquele túmulo. Admitirei que catacumbas não são os lugares onde nós, que estamos cheios de alegria, gostaríamos de ir. Há algo sombrio e repugnante sobre uma abóbada. Há odores nocivos de corrupção. Muitas vezes, a pestilência nasce onde um corpo morto jaz. Mas não temam, cristão, pois Cristo não foi deixado no inferno, no Hades, nem seu corpo viu corrupção. Venham, não há cheiro, sim, antes um perfume. Entrem aqui, e se vocês já respiraram as brisas do Ceilão,
ou ventos dos bosques da Arábia, vocês os encontrarão amplamente superados por aquela doce fragrância santa deixada pelo corpo bendito de Jesus, aquele vaso de alabastro que uma vez continha a divindade e foi tornado doce e precioso por isso. Não pensem que encontrarão algo ofensivo aos seus sentidos. A corrupção Jesus nunca viu. Nenhum verme jamais devorou sua carne. Nenhuma podridão jamais entrou em seus ossos. Ele não viu corrupção. 3 dias ele adormeceu, mas não o suficiente para apodrecer. Ele logo se levantou, perfeito como quando entrou, incólume como quando seus membros foram compostos para o sono. Venham então, cristão. Convoquem seus pensamentos, reúnam todos os seus poderes. Aqui está um doce convite. Permitam-me pressioná-lo novamente. Permitam-me guiá-lo pela mão da meditação, meu irmão. Permitam-me pegá-lo pelo braço de sua imaginação e permitam-me dizer novamente a vocês: vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Há ainda uma razão mais pela qual eu gostaria que vocês visitassem este sepulcro real, porque é um local tranquilo. Eu tenho ansiado por descanso, pois ouvi os rumores deste mundo em meus ouvidos por tanto tempo que tenho implorado por uma cabana em algum vasto deserto, alguma contiguidade ilimitada de sombra, onde eu poderia me esconder para sempre. Estou cansado desta vida cansativa e provadora. Meu corpo está fatigado, minha alma está louca para repousar um pouco. Eu gostaria de poder me deitar um pouco à beira de algum riacho de pedras, sem companheiro exceto as belas flores ou os salgueiros inclinados. Eu gostaria de poder reclinar em silêncio, onde o ar traz bálsamo ao cérebro atormentado, onde não há murmúrio, exceto o zumbido da abelha do verão, nenhum sussurro, exceto o dos zéfiros, e nenhuma canção, exceto o canto da cotovia. Eu gostaria de poder estar à vontade por um momento. Eu me tornei um homem do mundo, meu cérebro está atormentado, minha alma está cansada. Vocês querem tranquilidade, cristão? Comerciante, vocês querem descanso de seus labores? Vocês querem calmaria por uma vez? Então venham aqui. Está em um jardim agradável, longe do burburinho de Jerusalém. O ruído e o alvoroço dos negócios não os alcançarão aqui. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. É um local de descanso doce, uma sala de retiro para sua alma, onde vocês podem escovar suas vestes do pó da terra e meditar um pouco em paz. 2. Atenção solicitada. Assim, eu pressionei o convite. Agora entraremos no túmulo. Examinemo-lo com profunda atenção, notando toda a circunstância ligada a ele. E primeiro notem que é um túmulo custoso. Não é um túmulo comum. Não é uma escavação cavada pela pá para um indigente, na qual escondeu os últimos restos de seus ossos miseráveis e exaustos. É um túmulo principesco. Foi feito de mármore, cortado no lado de uma colina. Fiquem aqui, crente, e perguntem por que Jesus teve um sepulcro tão custoso. Ele não tinha vestes elegantes. Ele usava uma túnica sem costura, tecida de cima a baixo, sem um átomo de bordado. Ele não possuía palácio suntuoso, pois não tinha onde reclinar a cabeça. Suas sandálias não eram ricas em ouro, nem cravejadas de brilhantes. Ele era pobre. Por que então ele jaz em um túmulo nobre? Nós respondemos por esta razão. Cristo foi desonrado até que terminasse seus sofrimentos. O corpo de Cristo sofreu contumélia, vergonha, cusparadas, pancadas e repreensão, até que ele completasse sua grande obra. Ele foi pisoteado, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Mas no momento em que ele terminou sua empreitada, Deus disse: não mais esse corpo será desonrado. Se for dormir, que durma em um túmulo honroso. Se for descansar, que nobres o enterrem. Que José, o conselheiro, e Nicodemos, o homem do sinédrio, estejam presentes no funeral. Que o corpo seja embalsamado com especiarias preciosas, que tenha honra. Ele teve o suficiente de contumélia, vergonha, repreensão e pancadas.
que agora seja tratado com respeito. Cristão, você discerne o significado? Jesus, depois de terminar sua obra, dormiu em um túmulo custoso, pois agora seu Pai o amava e honrava, já que sua obra estava concluída. Mas embora seja um túmulo custoso, é um emprestado. Eu vejo sobre o topo dele, sagrado à memória da família de José de Arimateia. No entanto, Jesus dormiu ali. Sim, ele foi sepultado no sepulcro de outro, aquele que não tinha casa própria e descansava na habitação de outros homens, que não tinha mesa, mas vivia da hospitalidade de seus discípulos, que pegava barcos emprestados nos quais pregar, e não tinha nada no vasto mundo, foi obrigado a ter um túmulo por caridade. Os pobres não deveriam se encorajar? Eles temem ser enterrados às custas de seus vizinhos, mas se sua pobreza for inevitável, por que deveriam corar, já que o próprio Jesus Cristo foi sepultado no túmulo de outro? Eu gostaria de ter tido o túmulo de José, para deixar Jesus ser sepultado nele. O bom José pensou que o havia escavado para si mesmo, e que ali depositaria seus ossos. Ele o escavou como um cofre familiar, e eis que o filho de Davi o torna um dos túmulos dos reis. Mas ele não o perdeu ao emprestá-lo ao Senhor. Antes, o recuperou com juros preciosos. Ele o emprestou apenas por 3 dias. Então Cristo o devolveu. Ele não o danificou, mas o perfumou e santificou, e o tornou muito mais santo, de modo que seria uma honra no futuro ser sepultado ali. Era um túmulo emprestado. E por quê? Eu tomo isso não para desonrar Cristo, mas para mostrar que, assim como seus pecados foram pecados emprestados, assim seu sepultamento foi em um túmulo emprestado. Cristo não tinha transgressões próprias. Ele tomou as nossas sobre sua cabeça. Ele nunca cometeu um erro, mas tomou todo o meu pecado e todo o seu, se vocês são crentes. Concernente a todo o seu povo, é verdade, ele carregou suas dores e suportou suas tristezas em seu próprio corpo na árvore. Portanto, como eram pecados de outros, assim ele descansou no túmulo de outro. Como eram pecados imputados, assim aquele túmulo era apenas imputadamente seu. Não era seu sepulcro, era o túmulo de José. Não nos cansemos nesta investigação piedosa, mas com atenção fixa observemos tudo o que está ligado a este local santo. O túmulo, observamos, foi escavado em uma rocha. Por quê? A rocha das eras foi sepultada em uma rocha dentro de uma rocha. Mas por quê? A maioria das pessoas sugere que foi assim ordenado para que ficasse claro que não havia caminho secreto pelo qual os discípulos ou outros pudessem entrar e roubar o corpo. Muito possivelmente foi a razão, mas minha alma, você não pode encontrar uma razão espiritual? O sepulcro de Cristo foi escavado em uma rocha. Não foi escavado em solo que pudesse ser desgastado pela água ou pudesse desmoronar e cair em decadência. O sepulcro permanece, eu creio, inteiro até hoje. Se não naturalmente, o faz espiritualmente. O mesmo sepulcro que levou os pecados de Paulo levará minhas iniquidades para o seu seio. Pois, se eu algum dia perder minha culpa, ela deve rolar de meus ombros para o sepulcro. Foi escavado em uma rocha, para que se um pecador fosse salvo há 1000 anos, eu também possa ser libertado, pois é um sepulcro rochoso, onde o pecado foi sepultado. Era um sepulcro rochoso de mármore, onde meus crimes foram depositados para sempre, sepultados para nunca terem uma ressurreição. Vocês notarão, além disso, que o túmulo era um onde nenhum outro homem jamais jazera. Christopher Ness diz: quando Cristo nasceu, ele jazia no ventre de uma virgem, e quando morreu, foi colocado em um túmulo virgem. Ele dormiu onde nunca homem dormira antes. A razão era que ninguém pudesse dizer que outra pessoa ressuscitou, pois nunca houvera outro corpo ali. Assim, uma confusão de pessoas era impossível. Nem poderia ser dito
que algum antigo profeta foi sepultado no lugar e que Cristo ressuscitou porque tocou seus ossos. Vocês se lembram quando Eliseu foi sepultado e enquanto enterravam o homem, eis que ele tocou os ossos do profeta e se levantou? Cristo não tocou ossos de profeta, pois nenhum jamais dormira ali. Era uma câmara nova, onde o monarca da terra tomou seu descanso por 3 dias e 3 noites. Nós aprendemos um pouco, então, com atenção, mas inclinemo-nos mais uma vez antes de deixar o túmulo e notemos algo mais. Nós vemos o túmulo, mas vocês notam as roupas do túmulo, todas enroladas e depositadas em seus lugares, o lenço sendo dobrado por si só? Por que as roupas do túmulo estão enroladas? Os judeus disseram que ladrões haviam roubado o corpo, mas se assim fosse, certamente teriam roubado as roupas. Eles nunca teriam pensado em dobrá-las e depositá-las tão cuidadosamente. Estariam com muita pressa para pensar nisso. Por que foi então? Para nos manifestar que Cristo não saiu de maneira apressada. Ele dormiu até o último momento, então acordou. Ele não veio com pressa. Eles não sairão com pressa, nem pela fuga, mas no momento designado, seu povo virá a ele. Assim, na hora precisa, no instante decretado, Jesus Cristo acordou calmamente, tirou seus panos mortuários, deixou-os todos para trás e saiu em sua pureza e inocência nua. Talvez para nos mostrar que assim como as roupas são a prole do pecado, quando o pecado foi expiado por Cristo, ele deixou todas as vestes para trás, pois as vestes são os emblemas da culpa. Se não tivéssemos sido culpados, nunca teríamos precisado delas. Então, o lenço, notem, foi depositado por si só. As roupas do túmulo foram deixadas para trás para todo cristão falecido vestir. A cama da morte está bem forrada com as vestes de Jesus, mas o lenço foi depositado por si só, porque o cristão, quando morre, não precisa dele. É usado pelos enlutados e apenas pelos enlutados. Nós todos usaremos roupas do túmulo, mas não precisaremos do lenço. Quando nossos amigos morrem, o lenço é deixado de lado para nós usarmos. Mas nossos irmãos e irmãs ascendidos o usam? Não, o Senhor Deus enxugou todas as lágrimas de seus olhos. Nós nos posicionamos e vemos os cadáveres dos queridos falecidos. Umedecemos seus rostos com nossas lágrimas, deixando chuvas inteiras de tristeza caírem sobre suas cabeças. Mas eles choram? Oh não! Se pudessem falar conosco das esferas superiores, diriam: não chore por mim, pois estou glorificado. Não se entristeça por mim. Eu deixei um mundo ruim para trás e entrei em um muito melhor. Eles não têm lenço, eles não choram. Estranho é que aqueles que suportam a morte não choram, mas aqueles que os veem morrer são chorosos. Quando a criança nasce, ela chora enquanto os outros sorriem, dizem os árabes, e quando morre, sorri enquanto os outros choram. Assim é com o cristão. Ó coisa bendita! O lenço é depositado por si só, porque os cristãos nunca precisarão usá-lo quando morrerem. Terceiro, emoção excitada. Assim, examinamos o túmulo com profunda atenção e, espero, com algum proveito para nós mesmos. Mas isso não é tudo. Eu amo uma religião que consiste, em grande medida, de emoção. Agora, se eu tivesse poder, como um mestre, tocaria as cordas de seus corações e extrairia delas uma melodia gloriosa de música solene, pois este é um lugar profundamente solene, no qual os conduzi. Primeiro, eu os convidaria a ficar e ver o lugar onde o Senhor jazia com emoções de profunda tristeza. Oh, venham, meu amado irmão, seu Jesus uma vez jazia ali. Ele era um homem assassinado, minha alma, e você o assassino. Ah, vocês, meus pecados cruéis, foram seus principais algozes. Cada um de meus crimes se tornou um prego, e a incredulidade a lança. Alas, e meu Salvador sangrou? E meu soberano morreu? Eu o matei. Esta mão direita cravou a adaga em seu coração. Minhas ações mataram Cristo. Alas, eu matei meu melhor amado. Eu o matei, aquele que me amou com um amor eterno.
Vocês olhos, por que se recusam a chorar quando veem o corpo de Jesus mutilado e dilacerado? Ó, deem vazão à sua tristeza, cristãos, pois vocês têm boa razão para fazê-lo. Eu creio no que Hart diz, que houve um tempo em sua experiência quando ele podia se simpatizar tanto com Cristo que sentia mais tristeza pela morte de Cristo do que alegria. Parecia algo tão triste que Cristo tivesse que morrer, e para mim, muitas vezes parece um preço alto demais para Jesus Cristo comprar vermes com seu próprio sangue. Eu penso que, se uma pessoa fosse salva da morte por outra, sempre sentiria profunda tristeza se seu libertador perdesse a vida na tentativa. Eu tinha um amigo que, parado ao lado de um pedaço de água congelada, viu um jovem rapaz nela e pulou no gelo para salvá-lo. Depois de agarrar o menino, ele o segurou em suas mãos e gritou: "Aqui está ele! Aqui está ele! Eu o salvei!" Mas assim que o pegaram, ele mesmo afundou e seu corpo não foi encontrado por algum tempo depois, quando já estava morto. Oh, assim é com Jesus. Minha alma estava se afogando. Dos altos portais do céu, ele me viu afundando nas profundezas do inferno. Ele mergulhou. Ele afundou sob seus pesados males, para me elevar a uma coroa. Não há dom que sua mão conceda, que não lhe custe um gemido ao coração. Ah, podemos de fato lamentar nosso pecado, já que ele matou Jesus. Agora, cristão, mude sua nota por um momento. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia, com alegria e contentamento. Ele não jaz ali agora. Chorem quando vem o túmulo de Cristo, mas regozijem-se porque está vazio. Seu pecado o matou, mas sua divindade o ressuscitou. Sua culpa o assassinou, mas sua justiça o restaurou. Ó, ele rompeu os laços da morte. Ele desatou as roupas do túmulo e saiu mais do que vencedor, esmagando a morte sob seus pés. Regozijem-se, ó cristão, pois ele não está ali. Ele ressuscitou. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Mais um pensamento, e então falarei um pouco sobre as doutrinas que podemos aprender deste túmulo. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Com reverência solene, pois vocês e eu teremos que jazer ali também. Ouvi, do túmulo um som lúgubre, meus ouvidos, atendam ao clamor. Vocês, homens vivos, venham ver o chão, onde em breve deverão jazer. Príncipes, esta argila deve ser sua cama, apesar de todos os seus poderes. O alto, o sábio, a cabeça reverenda, deve jazer tão baixa quanto a nossa. É um fato que não pensamos com frequência que todos nós estaremos mortos em pouco tempo. Eu sei que sou feito de pó e não de ferro. Meus ossos não são de bronze, nem meus tendões de aço. Em pouco tempo, meu corpo deve se desfazer em seus elementos nativos. Mas vocês já tentaram se imaginar no momento de sua dissolução? Meus amigos, alguns de vocês raramente percebem quão velhos são, quão perto estão da morte. Uma forma de lembrar nossa idade é ver quanto resta. Pensem quão velha é 80 anos, e então vejam quão poucos anos há antes de chegarem lá. Devemos lembrar nossa fragilidade. Às vezes, tentei imaginar o momento de minha partida. Não sei se morrerei de morte violenta ou não, mas gostaria que Deus me concedesse morrer subitamente, pois morte súbita é glória súbita. Gostaria de ter uma saída abençoada como a do Dr. Beaumont e morrer em meu púlpito, depositando meu corpo com minha carga e cessando de uma vez de trabalhar e viver. Mas não é minha escolha. Suponham que eu fique definhando por semanas em meio a dores, tristezas e agonias. Quando aquele momento chega, aquele momento que é solene demais para meus lábios falarem, quando o espírito deixa o barro, que o médico o adie por semanas ou anos, como dizemos que ele faz, embora não o faça. Quando aquele momento chega, ó, vocês lábios, fiquem mudos e não profanem sua solenidade. Quando a morte chega, como o homem forte é curvado, como o homem poderoso cai. Eles podem dizer que não morrerão, mas não há esperança para eles. Eles devem ceder. A flecha foi para casa. Eu conhecia um homem que era um malvado miserável,
e me lembro de vê-lo andar pelo chão de seu quarto, dizendo: ó Deus, eu não morrerei, eu não morrerei. Quando eu implorei que ele se deitasse em sua cama, pois estava morrendo, ele disse que não poderia morrer enquanto pudesse andar, e que andaria até morrer. Ah, ele expirou nas maiores tormentas, sempre gritando: ó Deus, eu não morrerei. Oh, aquele momento, aquele último momento. Vejam quão pegajoso é o suor na testa, quão seca a língua, quão ressecados os lábios. O homem fecha os olhos e adormece. Então os abre novamente. E se ele for um cristão, posso imaginar que dirá: ouvi, eles sussurram, anjos dizem: irmã espírito, venha embora. O que é isso que me absorve completamente? Rouba meus sentidos, fecha minha visão, afoga meu espírito, tira meu fôlego? Diga-me, minha alma, isso pode ser a morte? Não sabemos quando ele está morrendo. Um suspiro gentil e o espírito se liberta. Mal podemos dizer: ele se foi, antes que o espírito resgatado tome sua mansão perto do trono. Venham ao túmulo de Cristo, então, pois a abóbada silenciosa, em breve, será sua habitação. Venham ao túmulo de Cristo, pois vocês devem dormir ali. E mesmo vocês pecadores, por um momento eu os pedirei para virem também, porque vocês devem morrer, assim como o resto de nós. Seus pecados não podem mantê-los longe das garras da morte. Eu digo, pecador, quero que você olhe para o sepulcro de Cristo também, pois quando você morrer, isso pode ter lhe feito grande bem pensar nisso. Vocês ouviram da Rainha Elizabeth gritando que daria um império por uma única hora. Ou leram o grito desesperado do cavalheiro a bordo do Arctic quando ele estava afundando, que gritou para o barco: voltem, eu lhes darei 30.000 libras se vierem e me pegarem. Ah, pobre homem! Seria pouco se ele tivesse 30.000 mundos, se pudesse prolongar sua vida. Pele por pele. Sim, tudo que um homem tem dará por sua vida. Alguns de vocês que riem esta manhã, que vieram para passar uma hora alegre neste salão, estarão morrendo, e então orarão e ansiarão por vida, e gritarão por outro dia de sábado. Oh, como os sábados que vocês desperdiçaram andarão como fantasmas diante de vocês. Oh, como eles sacudirão seus cabelos serpentinos em seus olhos. Como vocês serão levados a se entristecer e chorar, porque desperdiçaram horas preciosas, que uma vez idas, vão longe demais para serem recuperadas. Que Deus os salve das dores do remorso. 4. Instrução impartida. E agora, irmãos cristãos, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia, para aprender uma doutrina ou duas. O que vocês viram quando visitaram o lugar onde o Senhor jazia? Ele não está aqui, pois ressuscitou. A primeira coisa que percebem, se ficarem ao lado de seu túmulo vazio, é sua divindade. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro na ressurreição, mas aquele que ressuscitou primeiro, seu líder, ressuscitou de uma maneira diferente. Eles ressuscitam por poder impartido. Ele ressuscitou por seu próprio. Ele não poderia dormir no túmulo, porque era Deus. A morte não tinha domínio sobre ele. Não há prova melhor da divindade de Cristo do que aquela ressurreição surpreendente dele, quando ele ressuscitou do túmulo, pela glória do Pai. Ó cristão, seu Jesus é Deus. Seus ombros largos que o sustentam são de fato divinos. E aqui vocês têm a melhor prova disso, porque ele ressuscitou do túmulo. Uma segunda doutrina aqui ensinada bem pode encantá-los, se o Espírito Santo a aplicar com poder. Contemplem este túmulo vazio, ó verdadeiro crente. É um sinal de sua absolvição e sua plena quitação. Se Jesus não tivesse pago a dívida, ele nunca teria ressuscitado do túmulo. Ele teria jazido ali até este momento, se não tivesse cancelado toda a dívida, satisfazendo a vingança eterna. Oh, amados, não é isso um pensamento avassalador? É consumado, é consumado. Ouvi o Salvador ressuscitado clamar. O carcereiro celestial veio. Um anjo brilhante desceu do céu
e rolou a pedra. Mas ele não teria feito isso se Cristo não tivesse feito tudo. Ele o teria mantido ali. Ele teria dito: não, não, você é o pecador agora. Você tem os pecados de todos os seus eleitos sobre seu ombro, e eu não o deixarei ir livre até que você pague o último centavo. Em sua saída livre, vejo minha própria quitação. O sangue de meu Jesus é minha plena quitação. Como um homem justificado, não tem um pecado contra mim no livro de Deus. Se eu virasse o livro eterno de Deus, veria cada dívida minha quitada e cancelada. Aqui está o perdão para transgressões passadas, não importa quão negras sejam. E ó minha alma, com maravilha veja, para pecados vindouros, aqui está o perdão também. Enquanto através de teu sangue absolvido eu sou, da maldição e culpa tremendas do pecado. Mais uma doutrina aprendemos, e com isso concluiremos: a doutrina da ressurreição. Jesus ressuscitou, e como o Senhor nosso Salvador ressuscitou, assim todos os seus seguidores devem ressuscitar. Morrer eu devo. Este corpo deve ser um carnaval para vermes. Deve ser comido por aqueles canibais minúsculos. Talvez seja espalhado de uma porção da terra para outra. As partículas constituintes deste meu corpo entrarão em plantas. De plantas passarão para animais, e assim serão levadas para reinos distantes. Mas ao toque da trombeta do arcanjo, cada átomo separado do meu corpo encontrará seu companheiro, como os ossos jazendo no vale da visão. Embora separados uns dos outros, no momento em que Deus falar, o osso rastejará para seu osso, então a carne virá sobre ele. Os 4 ventos do céu soprarão, e o sopro retornará. Então, deixe-me morrer, deixe as bestas me devorarem, deixe o fogo transformar este corpo em gás e vapor. Todas as suas partículas ainda serão restauradas. Este mesmo, atual corpo se levantará de sua sepultura, glorificado e feito como o corpo de Cristo. Ainda assim, o mesmo corpo, pois Deus o disse: o mesmo corpo de Cristo ressuscitou, assim será o meu. Ó minha alma, você agora teme morrer? Você perderá seu parceiro corpo por um pouco, mas será casada novamente no céu. Alma e corpo serão unidos novamente perante o trono de Deus. O túmulo, o que é? É o banho no qual o cristão coloca as roupas de seu corpo para tê-las lavadas e purificadas. A morte, o que é? É a sala de espera, onde nos vestimos para a imortalidade. É o lugar onde o corpo, como Esther, banha-se em especiarias, para que esteja apto para o abraço de seu Senhor. A morte é o portão da vida. Eu não temerei morrer então, mas direi: não tremam para atravessar o riacho. Confiem todo o seu cuidado nele, cujo amor e poder moribundos acalmaram sua agitação, silenciaram seu rugido. Segura é a onda expandida, gentil como uma véspera de verão. Nenhum objeto de seu cuidado jamais sofreu naufrágio ali. Venham, contemplem o lugar, então, com meditação toda santificada, onde o Senhor jazia. Passem esta tarde, meus amados irmãos, meditando sobre isso, e muito frequentemente vão ao túmulo de Cristo, tanto para chorar quanto para se alegrar. Vocês tímidos, não tenham medo de se aproximar, pois não é em vão lembrar que a timidez sepultou Cristo. A fé não lhe teria dado um funeral de jeito nenhum. A fé o teria mantido acima do chão e nunca o teria deixado ser sepultado, pois teria dito que seria inútil sepultar Cristo se ele ressuscitasse. O medo o sepultou. Nicodemos, o discípulo noturno, e José de Arimateia, secretamente, por medo dos judeus, foram e o sepultaram. Portanto, vocês tímidos podem ir também, pronto para parar, pobre temeroso, e vocês, senhora desesperança e muito medrosa, vão frequentemente lá, é seu lugar favorito. Ali construam um tabernáculo, ali morem. E frequentemente digam ao seu coração, quando estiverem em angústia e tristeza: vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Tomado da coleção do púlpito do Tabernáculo Metropolitano de C.H. Spurgeon.
Apenas mudanças necessárias foram feitas, como corrigir erros de ortografia, alguns usos de pontuação, capitalização de pronomes da divindade e atualização mínima de algumas palavras arcaicas. O conteúdo é integral. Recursos adicionais, baseados na Bíblia, estão disponíveis em www.spurgeonjames.org.